Bom, vamos falar de indicadores que são utilizados para medir a saúde de uma população. A criação de indicadores é extremamente importante para a saúde pública. Com eles, os gestores de saúde pública podem tomar as medidas de prevenção, o controle, e também realizar avaliações dessas medidas. Mas o que é um indicador? Um indicador é um termo bastante genérico e é utilizado de várias formas por várias áreas do conhecimento. Na saúde, na epidemiologia, nós podemos definir indicador como um termo que é utilizado para designar uma medida que pode ser contada ou calculada e que evidencia uma situação de saúde de uma população, um processo de saúde e doenças de uma população. Bom, e quais são os indicadores que nós utilizamos para isso? Nós podemos nos utilizar de valores absolutos. Esses valores absolutos nada mais são do que contar uma determinada situação de saúde, uma determinada condição de saúde na população, como número de doentes por uma determinada doença, número de mortes por uma determinada doença. O problema dos indicadores de valores absolutos é que eles necessitam de um certo cuidado na sua interpretação. Não dá para usar indicadores absolutos para fazer comparações no decorrer do tempo ou comparar populações diferentes, distintas. Isso causa problemas. Então, tem que tomar cuidado quando se utilizam esses indicadores. Qual é a forma mais comum, qual é a medida mais comum que nós utilizamos? São os valores relativos. A gente se utiliza valores relativos para se medir a frequência de eventos de saúde e doenças na população. E esses valores relativos, quando padronizados, eles são bastante úteis para comparar, para fazer monitoramento da situação de saúde de uma população. Todo valor relativo ele é composto, é feito de uma fração que tem um numerador e um denominador. O numerador geralmente é composto por a frequência absoluta dos eventos que nós estamos querendo definir, querendo acompanhar, e o denominador é geralmente a população em risco. É muito curioso, né, uma curiosidade, que nós nos utilizamos de indicadores de doença para medir a situação de saúde da população. Não existem indicadores de saúde. Então, nós nos utilizamos de indicadores de doença. Nós medimos a doença para avaliar como é o estado de saúde da população. Bom, e a terminologia que nós utilizamos? Essa terminologia é bastante controversa. Na literatura, vamos encontrar as mais variadas formas de se referir ao mesmo indicador, da mesma maneira, de maneiras diferentes. É muito diferente, às vezes, a literatura anglo-saxônica da literatura latina. Nessa aula, nós vamos utilizar as definições como nesse slide. Os índices, que a gente utiliza de maneira mais restrita, são menos utilizados na epidemiologia, mas em algumas situações devemos lançar mão deles, que tem na sua composição medidas de dimensões diferentes, como o índice de massa corporal, que é obtido se dividindo a massa do indivíduo pelo quadrado da sua altura. Então, são dimensões diferentes, a massa em quilogramas, a altura em metros ou centímetros. A proporção, quando nós temos uma divisão entre unidades de mesma dimensão, então temos que geralmente o numerador está contido no denominador, né, que geralmente é mais amplo. Um exemplo é a mortalidade proporcional, e os coeficientes que são utilizados muito frequentemente na epidemiologia para definir determinadas situações. Então temos definir certas situações como risco ou magnitude ou força de uma doença na população, e dentre eles os mais frequentes, os mais conhecidos são a incidência e a prevalência. Vamos falar agora de indicadores de risco. Né? O coeficiente de incidência, ele é um indicador de risco. Ele mede o risco de você adoecer por uma determinada condição, uma doença ou agravo, numa população. E ele é calculado pegando-se no numerador os casos novos de uma doença, ou casos incidentes, dividindo-se pela população em risco. Isso é uma das formas mais frequentes de você definir o risco numa população. Então, esse indicador, a incidência, mede o risco.
o risco de uma pessoa adoecer. E por isso, e também ele tem uma característica que ele é facilmente interpretado. Então, é um indicador bastante utilizado. Cuidado deve-se ter na hora de calcular que você tem que sempre dividir os casos incidentes pela população em risco. Então, você não pode utilizar para calcular a incidência de câncer de colo uterino, inserindo-se no denominador uma população masculina, que a população masculina não está em risco de adquirir o câncer de colo uterino. Outros coeficientes que medem risco e que têm uma certa similitude com a coeficiente de incidência, mas aí a gente muda o numerador de casos novos para pessoas que morrem, são os coeficientes de mortalidade. Temos o coeficiente de mortalidade geral, né, que é construído a partir do total de número de mortes por todas as causas sobre a população total no meio do período. Então isso demonstra, de maneira bem genérica, bem geral, qual é o risco de uma pessoa morrer numa determinada população num determinado período. A mortalidade proporcional já é um pouco diferente, porque ela mostra qual é a força de determinada causa de morte no total de mortes, de causas de morte de uma população. Então ele diferencia isso. Então a gente pode utilizar, por exemplo, qual é a proporção, qual é a força da morte por infarto agudo do miocárdio numa população. Então, eu vou pegar pessoas que morrem por infarto agudo do miocárdio sobre o total de mortes naquela população. Daí eu consigo avaliar qual é a força dessa morte, dessa causa de morte na população. E a mesma coisa a mortalidade infantil. A mortalidade infantil é um indicador muito específico que mede as crianças que morrem com menos de um ano numa determinada população. Ele é calculado a partir do total de óbitos em menores de um ano sobre o número total de nascidos vivos no período. Então, é uma medida que é feita por ano, anualmente. Outras formas de você medir risco taxa de ataque. A taxa de ataque é a proporção de pessoas que adoecem quando expostos a um fator pontual. Então, é muito utilizado num momento de surto, num local, numa situação bem restrita, em que até a questão do tempo não é muito considerada. Foi aquele surto, é um evento pontual, um evento único. Então, a gente utiliza a taxa de ataque para calcular isso. A letalidade, que é a proporção de indivíduos que morrem quando acometidos por determinada doença. Então, é a proporção entre pessoas que adoecem, pessoas que morrem em consequência de uma determinada doença. Então, o numerador você tem as pessoas que morrem sobre o total de pessoas que adoecem por aquela doença. Temos o exemplo da raiva, em que a letalidade alcança quase 100%. Então, praticamente todas as pessoas que adoecem por raiva morrem pela raiva. Isso é letalidade e demonstra a gravidade de uma doença. Agora vamos passar para a prevalência. A prevalência já é um indicador um pouco diferente. Ele mede a magnitude da doença numa população. E temos que tomar cuidado porque a gente está falando de um determinado período de tempo. Porque o número de casos, o numerador, ele é calculado pelo número de casos. Então, número de pessoas doentes numa determinada população. Esse é o numerador. Então, eu tenho que pegar o número de casos de pessoas que estão doentes naquele momento. Por isso que eu digo que a prevalência é pontual sobre a população total em risco. E aí, temos que tomar cuidado que quando a gente calcula isso aqui, a gente tem que considerar vários fatores que influenciam no número de casos que uma determinada doença pode ter. Um exemplo, pessoas que morrem. Quando a pessoa morre, diminui o número de casos, o número de pessoas que estão doentes. Pessoas novas que chegam de uma população diferente, aumenta o número de casos. Pessoas que saem dessa população, diminui o número de casos. E novos casos, aumento da incidência, aumenta o número de casos. Então tem interferência na prevalência. Daí, a gente pode perceber com essa afirmação que a prevalência e a incidência têm uma certa relação. A incidência e o tempo de duração de uma doença afetam a prevalência. Por quê? Quanto maior o tempo de duração de uma doença, maior vai ser a prevalência, porque eu vou ter
mais casos daquela doença naquela população. E quanto menor o tempo, por consequência, menor vai ser a prevalência daquela população. E conforme eu falei, quanto maior o número de novos casos, maior vai ser a prevalência. Daí decorre que a gente pode dizer que a prevalência ela vai ser tem relação com a incidência vezes a duração de uma doença. Então, quanto maior a incidência, maior a prevalência. Assim como quanto maior for a duração da doença, maior a prevalência. Existe essa relação. Por isso, a prevalência não é um bom indicador para estudar causas de doença. Tem que tomar cuidado. Todavia, ele é muito útil para se medir o impacto de uma doença na população, a magnitude da doença, a força de uma doença na população. E para isso ele é muito utilizado pelos gestores de saúde para avaliar políticas de saúde ou para se adotar políticas de saúde, numa população. Com isso, nós finalizamos essa aula.